noite. Aqui é a Silvana do Working Freelance. Estou aqui com a doutora Isabel, de São Paulo. Ela é advogada e síndica profissional. Boa noite, doutora. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, doutora. Nada, eu agradeço pelo espaço. Vamos conversar um pouquinho sobre condomínio? Condomínio, um papo sério, né? Doutora, como é ser um síndico? Como ele deve atuar num condomínio? Você que é síndica profissional. Tá. Então, assim, teoricamente falando, eu vou falar assim, porque como advogada a gente sabe que as coisas deviam de ser de uma forma, mas como síndico a gente vê que não é muito difícil, mas o correto seria. A gente tem legislação a respeito disso, a gente tem código, a gente tem lei, a gente tem convenção, regimento interno. Então, assim, a princípio, o síndico ele deveria se basear nisso, nas normas, leis que a gente tem para a gente poder atuar dentro do condomínio. Então, além disso, se conseguir seguir bonitinho tudo, o síndico, eu acho que ele tem que ter esse papel de liderança, ele tem que entender também qual que é o papel dele no condomínio. Ele não é funcionário do condomínio, isso eu falo do síndico morador. Muitas vezes existe aquele síndico que tem vontade de fazer tudo no condomínio, então só falta pegar ali um pincel e sair pintando o condomínio, sabe? Não, calma. Você é representante do condomínio. Se você tem dúvida, está iniciando agora nessa trajetória, nessa fase, está síndico hoje, pega o Código Civil, a primeira coisa, dá uma lida lá. A gente tem o artigo 1348 do Código Civil, que ele trata exatamente das funções do síndico, então, que ele é o responsável legal pelo condomínio, então ele responde ativo e passivamente pelo condomínio, ele responde civil e criminalmente por toda a parte da gestão dele. Então, assim, é um papel de extrema responsabilidade. Você está cuidando do patrimônio de diversas pessoas, né, inclusive do seu, enquanto morador, mas você tem todas essas normas aí para você seguir, para você acabar não se perdendo e não sendo responsabilizado mais para frente por uma má gestão ou ter feito mais do que você podia, mais do que era da sua alçada, né? Então, é isso. E a vida de síndico é bastante puxada, doutora? Mais do que de advogado. Advogado a gente corre para o fórum, está no escritório, é mais tranquilo, né? Você consegue resolver as coisas, às vezes, né, na parte extrajudicial, você consegue resolver as coisas mais rápido. Agora, síndico, você presta conta, você tem o dever de prestar conta para várias pessoas, você precisa atender também os anseios dos moradores, dentro daquilo que o condomínio ele tem de orçamento, no caixa, né? E tem que fazer bem feito. Fazer milagre. É difícil, mas com dedicação, com empatia, com honestidade, que é o que falta, né? E é o que hoje em dia as pessoas elas estão sentindo, você consegue. Porque eu digo, estão sentindo que hoje existe uma punição. Hoje em dia você não é síndico, você acaba passando a mão, ganhando ali, ganhando aqui. Não é porque você acha que você não vai responder, que você não vai responder. Hoje, as pessoas elas estão cientes, mais do que antes, né? Dos seus direitos, dos deveres do síndico. As pessoas elas caçam, né? Quando não, as pessoas destituem o síndico que eles estão vendo, está fazendo uma má gestão, né? Está com a safadeza, né? Na atuação, e daí as pessoas destituem, elas têm esse direito, as pessoas sabem disso, né? Então, prepare-se, né? Está iniciando nessa jornada linda do síndico morador, profissional, prepare-se, porque
você não está lidando com as contas da sua família, você está lidando Não, com... a gente está lidando com o dinheiro dos outros, a gente Exatamente. tem que prestar conta mesmo. Isso. E hoje você administra quantos condomínios? Então, a gente atua aqui com 2 condomínios como síndico profissional, mas a gente tem atuação com a administração de condomínios. Ah, é Onde a gente tem... bastante. Então, a gente nós somos pequenos administradores, mas está crescendo, se Deus quiser. Ah, vai crescer sim. Doutora, e como é que você pode falar sobre procurações em assembleia? Por que eu falo em procurações? Porque muitas vezes tem uma pessoa com 15 procurações e o Código Civil, infelizmente, ele é negligente nisso, ele não limita. Aí, vamos supor, como é que pode, vamos supor, regularizar isso? Só no edital se regulariza, ó, venha com 2 procurações cada um, ou tem que fazer na convenção do condomínio? Como é que funciona? Como é que pode administrar da melhor forma para que as pessoas participem, né? Senão daqui a pouco vai ter o presidente da mesa, o síndico, a secretária e mais uma pessoa. Então, infelizmente, como você bem disse, a gente não tem, o código é omisso a respeito disso, né? Então, exatamente, existem condomínios que as pessoas elas conseguem lá as suas 15 procurações, não há previsão na convenção do condomínio, não foi discutido isso em assembleia, fica por isso mesmo, né? Infelizmente, enquanto não for determinado por assembleia, não no próprio edital, então, mas em assembleia, se o condomínio conseguir fazer a aprovação, fazer a alteração de uma convenção, ou incluir isso na convenção, eles vão conseguir restringir. O ideal seria que fosse, sei lá, 3 procurações no máximo, né? Existem algumas convenções que já estipulam a respeito disso, no entanto, desses prédios mais antigos, acaba não tendo nenhuma informação a respeito. Mas é isso, edital não adianta colocar, você pode colocar no edital, se não tiver aprovado em assembleia, não vai rolar. Não vai rolar. Agora, existem também muitas dúvidas, às vezes, as pessoas acham que porque uma área comum ela não tem uso, ela pode aumentar a casa dela, ela pode aumentar a cozinha, ela pode fazer o que ela quiser, só porque a pessoa não tem o acesso, porque, vamos supor, é tipo uma área do condomínio morta. E sim, só porque tem essa área do condomínio é morta, mas ela é considerada área comum, os moradores, eles às vezes vão lá, aumenta a tua casa, teu apartamento, né, porque tem todo aquele espaço. Isso é legal ou ilegal? Não, é legal, você responde, você vai ter que desfazer a obra, enfim. Você vê, no nosso código, a gente tem, logo no início, né, do capítulo 7º, ele fala a respeito do condomínio edilício. Ele já trata sobre as partes que são comuns e as partes que são independentes, né? Então, aqui, no código, lá no 1331, parágrafo 2º, o que ele estipula que é área comum? Então, o solo, a estrutura do prédio, o telhado, sabe? Aquele telhado que é em cima da cobertura, é do prédio, não é da última unidade. Então, se tem uma infiltração lá em cima, quem responde é o condomínio. Quem tem o dever de reparo, de fazer uma impermeabilização, é o condomínio, né? O telhado não é para a pessoa ela colocar lá qualquer coisa, mesmo que ela tenha acesso ao telhado, ela não pode colocar ali, virar um ponto de tomar sol, sabe? Não, gente, você tem acesso, mas você não é seu, não é privativo, né? Ainda que você tenha uma porcentagem que seja sua, mas não todo. Então, o telhado, a rede geral de distribuição de água, o esgoto, gás, eletricidade, a calefação, refrigeração em centrais, demais partes comuns, não são de uso exclusivo. Então, também existe no código, depois eu folheio aqui, mas assim, existe no código essa disposição a respeito de se você tiver construído algo na área comum, além de você ter que desfazer a obra, você tem que restituir o condomínio de alguma forma, mas não pode, né?
Não, e E, para assim, uso particular, se eu não me engano, o quórum é 100%, né, para uso particular. Seja ela para locação ou para uso gratuito, vamos dizer assim. de antenas. Não, de antena Isso? não. Essa coisa de térreo mesmo, que as pessoas acham que porque não, ninguém usa, vão lá e aumentam o seu apartamento, né? Caso venha para votação isso em assembleia, tem que ser o quórum, se eu não me engano, é 100%, porque vai ser uso privado da É, pessoa. unanimidade. É. Exatamente. E você entrou Inclusive, acho que numa. até um assunto. Pode falar. Você até entrou numa questão aí que a gente fala, né, da área comum, né? Que é a alocação até para antenas, né? Que a gente estava comentando anteriormente do começo do programa. Então, tem uma discussão, eu mesmo já ouvi muito isso, o que fazer com o dinheiro da antena? O que você diz sobre isso? Ah, tem uma antena lá, a antena é de todos, porque o prédio está em cima lá, vamos supor, o que fazer com o dinheiro da antena? Divide entre os condôminos ou fica para o Não, condomínio? não. É o que a gente já conversou anteriormente. O É. condomínio não é empresa, né? O condomínio, ele é um ente despersonalizado. Então, o que é um ente despersonalizado? Por que entrou nessa categoria? Porque ele não tem personalidade jurídica, ainda que ele tenha legitimidade de estar atuando nas ações, tanto passivamente quanto ativamente, né? Por representação do síndico, mas assim, não tem uma divisão de lucros, não tem finalidade econômica, né? Essa divisão existe porque o condomínio não é uma empresa, o condomínio não possui finalidade econômica, então essa divisão de despesas, divisão de despesa não, da arrecadação, né, do aluguel, a gente tem que pensar que o condomínio não é uma empresa, o condomínio não tem finalidade econômica, o condomínio, na realidade, ele está naquele nicho de massa falida, ele é tido como ente despersonalizado, ainda que tenha legitimidade para estar atuando no judiciário como parte em processos, né, representado pelo síndico, ele não tem personalidade jurídica, então, na realidade, ele não pode, os próprios condôminos, eles não são sócios, né? Uhum. Então, na realidade, eles vão estar participando das despesas, conforme consta no código, enfim. Mas esse valor que é arrecadado com a locação, ele vai ser incorporado na arrecadação mensal do condomínio. E daí, através de assembleia, aprovações em assembleia, e o condomínio decide o que vai ser feito. Vai guardar para, sei lá, para fazer uma obra daqui a um ano, vai fazer a utilização para benfeitorias durante o ano, cada mês faz alguma coisinha, então isso é aprovado em assembleia, tá? Mas não, isso não existe. O condômino achar que porque vai entrar um dinheirinho para o condomínio, divide para todo mundo, tá tudo certo. Não, gente, daí é um plus para o condomínio, né? É isso. É uma chance de fazer obras e sem fazer a chamada de capital, aquelas coisas todas que onera o condomínio, né? Isso, não, gente. Não existe. Todo mundo está querendo arrumar dinheiro de algum jeito, né? Não, gente, assim não. Assim não dá. Se Doutora, candidata aí, pede isenção da taxa, né? Como síndico, vê se tem aprovação, aí você tem um dinheirinho aí para você, mas de outra forma não dá. Não, com certeza. Agora, qual é a melhor forma de fazer uma prestação de contas no condomínio? Por que eu te pergunto isso? Por que eu te pergunto isso? Porque muitas vezes o síndico chega numa assembleia no final de ano, as contas estão aqui, quem aprova, quem aprova. Quantos viram aquela conta e quantos não viram? Principalmente prédio que tem idosos, que acho que está tudo em débito automático a conta do seu apartamento, mas as contas do prédio, eles nem têm muito interesse em olhar. Qual é a melhor forma de deixar todo mundo ciente do que está acontecendo e o síndico também não ser responsabilizado por algum tipo de relações sobre essas prestações de conta? Tá. Então, assim, você virou síndico, você está síndico hoje.
Lembra que eu falei, pega lá o código, pega lá sua convenção, seu regulamento interno, se inteira do que você precisa seguir. Depois, entre em contato, orça, com contadores da região, administradora. Às vezes, com um escritório de contabilidade, você consegue ter o mesmo respaldo que uma administradora poderia te dar de uma forma efetiva, sabe? Então, assim, eu não sou a favor da autogestão, a não ser que os moradores sejam capacitados, sejam profissionais. Então, às vezes faz autogestão. Então, eu sou a síndica, o meu vizinho sei lá, do segundo andar, ele é contador, e o meu vizinho do quarto andar é advogado. Gente, se vocês forem fazer dessa forma, perfeito. Muitas vezes, quando é feito através de autogestão, esses profissionais que participam acabam não recebendo esses valores, né? Não sendo remunerados. Mas, se for para fazer pelo condomínio, faça dessa forma. Não existe você fazer uma prestação de contas mensal de valores que foram pagos, grampear e pronto, essa prestação de contas. Isso não é uma prestação de contas totalmente desorganizada. A gente tem que pensar que o condomínio, ainda que não seja uma empresa, ele merece ser tratado como uma empresa. A gente está falando de patrimônio. Então, é assim, muitas vezes as pessoas elas acabam não tendo acesso ou não têm interesse para ir na aprovação de contas, né, na Assembleia. E daí ela vai vendo que o patrimônio dela está se deteriorando. Existe a deterioração normal, né, que acontece ano a ano. Só que essa falta de cuidado, essa má administração, ela pode refletir em anos. Então, assim, hoje tem muito condomínio que está sendo implantado, eu estou em São Paulo, então a gente vê que a cada esquina tem um condomínio que está sendo construído, e daí a gente olha, eu já trabalhei em administradora grande, muitos síndicos não estavam preocupados, deixavam na mão da administração, muitos síndicos já estavam com segundas intenções logo na entrada, só que vocês têm que pensar o seguinte, é o patrimônio de vocês, se vocês não tiverem essa força de participarem da Assembleia, não tiverem esse interesse, vocês estão deixando o patrimônio de vocês para desvalorizar na mão de qualquer pessoa, sabe? E uma má gestão, ela não vai ser sentida na próxima. Ela vai ser sentida, às vezes, daqui 10 anos, você ainda está com resquícios daquela má administração. Entendeu? Então, é isso. Prestação de contas não é a prestação de contas que você faz em casa, para o seu marido, para o seu filho. Ó, o cartão de crédito veio assim muito caro, ó, esconde, né? Não, gente, isso precisa ser. E outra coisa, o condomínio tem recolhimento de imposto, assim, para fazer todo mês. A gente tem funcionários para tá regularizando folha. Às vezes, existem condomínios, para você ter uma ideia, que eu já tive acesso de condomínios que parcelam conta de água. Aí você fala, peraí, por que está acontecendo isso? Às vezes não é por conta da gestão do síndico atual, às vezes é porque passou um outro síndico que ficou lá a vida inteira, porque ninguém queria se candidatar, e daí você vai ver o cara, ele rapou o caixa do condomínio. E quando estourou na mão de outra pessoa, estourou que não tinha dinheiro nem para pagar a água. Isso quando a água não é individualizada, né? Quando a água ela está sendo dividida. Então é isso, gente. A administração de condomínios não é brincadeira. O condomínio ele pode ser responsabilizado. Terceirizadas também. Às vezes o pessoal contrata terceirizada e não tem aquele cuidado de ir atrás para ver se os funcionários estão tendo os seus recolhimentos de FGTS, INSS, se eles estão em dia, e daí passou. O fulaninho foi mandado embora da terceirizada, aí quando você vai ver, recebe lá, é citado num processo, e daí esse processo dura 10 anos, um processo trabalhista. E lá na frente você vai ter responsabilizado o seu caixa. Muitas terceirizadas mudam de CNPJ, mudam de sócio, e vai mudando, e vai fechando. E a gente sabe que existe muito no Brasil, infelizmente, tem muito disso de fraude à execução, fraude a credores.
e daí quando vão lá na terceirizada, a terceirizada não tem patrimônio, não tem ativo financeiro e penhora o ativo financeiro do seu condomínio. Por quê? Porque você não teve o cuidado de pedir lá para o seu funcionário, me passa você pode me mandar um extrato do seu FGTS, do seu PIS, para ver se está sendo recolhido certinho, porque a terceirizada ela pode colocar qualquer coisa lá na nota fiscal, mas quem que garante que eles estão fazendo aquele recolhimento? Não, é exatamente entendeu? isso, né? Então, assim, se no condomínio, eu não tenho um valor que vocês acham que vocês vão ter condições de estar arcando com um síndico profissional, por exemplo, contrate. Não tem ninguém que queira. Tem aquele fulano que a gente sabe que a última gestão dele teve alguns valores que não estavam certos, vai. Uhum. Ou não tem morador que se habilite para ser síndico, contrate um síndico profissional. Os síndicos, as pessoas hoje em dia, elas estão se especializando. No começo, o síndico profissional não tinha esse cuidado de fazer uma faculdade e tudo mais. Era por experiência. Hoje a gente tem síndico profissional advogado, engenheiro, contador, ou que é advogado, engenheiro e contador. Tem o curso, né, para preparar essas pessoas, porque eu até estava lendo um livro esses tempos, falava assim, síndico tem que saber um pouco de direito, um pouco de administração e um pouco de convivência ali entre os condomínios, porque não adianta ser só o morador, não adianta ser só uma pessoa comum, ela tem que ter esse acesso, esse conhecimento um pouco, né? Precisa. Mas isso, hoje em dia, é isso que eu estou falando, não é mais um diferencial. Hoje a gente tem obrigação de saber de legislação trabalhista, civil, sobre responsabilidade civil, que o condomínio seria responsabilizado, que eu seria responsabilizado enquanto síndico. Mas uma coisa que as pessoas estão deixando de lado é empatia. A gente está tratando de famílias, gente. A gente está tratando de idosos, de pessoas, né? Então, assim, você pode saber muito, você pode ter o seu vadimécum, você pode ter um engenheiro que te acompanha. Quando eu não sou engenheira e eu procuro profissionais engenheiros para me ajudarem quando tem um problema estrutural ou uma reforma no condomínio, eu peço para que tenha uma análise, né, de um outro profissional. Mas, gente, o que as pessoas elas gostariam de ter no seu condomínio? O que as pessoas elas estão achando do seu condomínio, da sua administração? Não é aquele negócio, quero agradar todo mundo. É isso. Não, eu achei, é uma coisa muito séria a prestação de conta dessas horas todas. Agora, uma questão também que hoje em dia está tudo... O nosso dinheiro está muito difícil. E existe a parte de inadimplência. Como lidar da melhor forma isso em condomínio? Tá. Então, hoje nós temos muitos modelos, muitas alternativas para fazer a cobrança do inadimplente. Primeiro, o síndico não cobra, né? Ele tem administradora para isso, administradora ou um escritório de cobrança, né? Terceirize essa cobrança para outra pessoa, para que não tenha esse envolvimento, Sim. né? Às vezes tem uma discussão, às vezes tem até quebra-pau, né? Você está cobrando. Não, eu deixei de pagar 2 meses só, mas para o condomínio depende, né? A previsão orçamentária, ela está em cima disso, dos 12 meses das contribuições de cada unidade. Então, é assim. Hoje, a gente teve uma mudança no judiciário, né? Então, a gente busca, de toda forma, levar para a parte extrajudicial. Hoje, a gente tem os métodos, né, alternativos de resolução de conflito, então, a arbitragem, a conciliação, a mediação, né, e outras técnicas, né, que o pessoal eles vem inventando, que são efetivas, garantem, né, um retorno bom. Então, primeiro, cobrança extrajudicial, não é feita pelo síndico, por uma empresa, cartinha, e-mail, coisa efetivo, um telefonema,
tem previsão de pagamento, porque pelo menos tendo esse retorno à administradora, o escritório de contabilidade tem como se programar, né? Caso não tenha possibilidade, a pessoa ela começa a enrolar, às vezes a pessoa realmente está enrolada, não tem condições de Não, sim, com certeza. Parte para o judiciário. Hoje a gente tem, desde 2015, na realidade, essa alternativa de executar o débito. Hoje a gente não precisa mais ficar discutindo na fase de conhecimento se a multa é devida, se aquele rateio eu gostaria de ter participado ou não. Né? Hoje não se tem mais isso. Hoje a gente executa e na execução dá-se o prazo, né, para que o executado ele apresente os valores, uma proposta de acordo. Caso não apresente, aí começa a execução. Ativos financeiros, bens móveis e, por último, a penhora do imóvel, né? Aí a gente tem o seguinte: a única forma de você leiloar um apartamento, um bem de família, que o pessoal fala, mas é meu único apartamento. Tem isso. Né? Só que a única forma de se executar um apartamento único é através da cobrança da inadimplência, né, da taxa condominial. Né? Então, prestem atenção, inadimplência não é brincadeira, você pode negociar. Hoje as pessoas estão buscando essa negociação extrajudicialmente por conta da demora que a gente, infelizmente, ainda tem no judiciário, né? Mas, preste atenção, você pode perder seu imóvel. Ainda, a gente pode falar também do que costumam aplicar, né? Não sei se ainda pode ser que tenha uma dúvida a respeito da cobrança de juros, multa, né? Então, assim, hoje, multa 2% ao mês, 1% de juros, multa após o vencimento, 1% de juros ao mês, correção monetária. Vai para o escritório de advocacia, para o escritório de cobrança, normalmente eles costumam cobrar o valor de 10%, né, do valor do débito da unidade inadimplente, né? Então, até a tabela que está na OAB para trabalhos extrajudiciais, né? Então, normalmente, os escritórios, eles cobram 10% do valor do débito. É isso. Agora, existe a possibilidade de aumentar a taxa de juros para até 10%, né? Só que isso precisa de aprovação ou tem que estar previsto na convenção do condomínio. Agora, uma pergunta, doutora. O síndico, ele pode notificar, mandar um documento assim, escrito assim, notificação para qualquer um dos condôminos? Ou é interessante que ele coloque assim, notificação extrajudicial, ou como você mesmo acabou de falar, que terceirize essa situação? O síndico, se for uma autogestão, o síndico pode encaminhar um documento, não ir na frente, urgente, carta de cobrança, né? Porque, às vezes, essa carta ela é encaminhada para a portaria e tal, pode até gerar um dano moral aí, né? Não, com certeza. Não faça isso. Uma carta normal, e daí ele informa, refere-se à pendência de taxas condominiais, uma notificação extrajudicial bem simplificada, nada de ameaças. Ainda tem uma discussão que hoje já foi pacificada, que eu acho que as pessoas elas estão cientes, mas se não tiverem, fica a dica, né? Na prestação de contas, nós orientamos que não coloque o nome do proprietário, né? Inadimplente. A gente pede para que coloque a unidade, porque o inadimplente é a unidade. O proprietário não precisa ser exposto perante a coletividade. Com certeza, não, com certeza. Tá? Então, tem esses detalhes também. Não, é que até no caso que eu estou te perguntando, foi uma situação que não era nem questões de inadimplente. Ele simplesmente precisava marcar uma reunião com um do proprietário e, em vez dele mandar um comunicado, ele notificou o proprietário, sabe? Para uma certa coisa. Então, eu vi isso de uma forma que
de imposição, que eu acho que até foi mencionado, foi dito que ele não precisaria, porque até o proprietário nesse ponto, ele não estava errado no que ele estava fazendo, sabe? Por isso que eu perguntei, ele pode usar o termo notificação, assim, como se ele fosse o rei do pedaço, vamos dizer assim, ou ele pode usar um termo mais suave? Sobre a inadimplência. Sobre qualquer coisa que ele quer falar sobre por um condômino, qualquer coisa, se é para marcar uma reunião, uma coisa, ele foi lá e notificou o cara, em vez de fazer um convite. Ah, entendo. Não, então, eu acho que existem vários modelos aí para serem aplicados, né? Então, o comunicado, a convocação edital é de convocação, não é convite, esse comunicado que você disse. Talvez ele podia colocar, eu não sei qual que é qual foi, né, a motivação da carta, mas ele poderia colocar de uma forma carta, convite, poderia. Porque a palavra até notificação... É uma forma administrativa, né? Uhum. E é uma forma até, acho que, de você ser mais amigável, você chegar mais brando na coisa. Qual é a melhor forma? Você até comentou sobre multa. Muitas vezes essas multas são por ou questões de sacada, de colocar o que não pode, ou é carro na garagem que está dando aquela bagunça, ou é alguma coisa da área comum que as pessoas estão fazendo que não pode ser feita. Qual é a melhor forma de multar o condômino referente a isso? Então, existem alguns casos que não existe como advertir. Então, já é aplicado a multa. Vou dar um exemplo. A pessoa, ela sabe que o horário de mudança de sábado é das 9 às 14 horas. Chega às 18 horas, ela está lá fazendo mudança. Ela vai mudar uma vez. Não adianta eu mandar uma carta de advertência ou somente adverti-la verbalmente. Então, nesses casos, a imediatividade, ela é necessária, entendeu? Então, a multa, ela é feita, ela tem que ser emitida o quanto antes. Agora, o correto, a pessoa, ela está tendo pode ser uma planta na área comum, né? A advertência pode começar verbal. A criança está correndo em local que não é para correr. Adverte os pais, né, verbalmente. A criança continua correndo, a planta continua ali. Adverte por escrito. De preferência, não faça o síndico. Peça para que a administradora encaminhe, porque quando a gente manda uma advertência, a gente manda da forma mais sucinta possível. A gente não quer criar mais polêmica. É o seguinte, você está fazendo, você está irregular. Você vai continuar irregular? Se você continuar, existe a possibilidade de fazer a aplicação de uma multa. É isso. Tem que ser uma coisa bem sucinta. Caso persista esse comportamento, aí existe a multa. Né? Então, assim, tem muitas convenções que já estipulam o percentual da multa, né? No código, a gente também tem informações a respeito. Sabe, tem aqueles moradores que entram no elevador já xingando o pessoal. Esse morador antissocial, ele pode ser multado em até 10 vezes o valor da taxa condominial. Então, antes de fazer a aplicação da multa, avalie o que consta no seu regulamento interno, na sua convenção, e veja o que dispõe. Se não dispõe, dá uma checadinha ali no Código Civil, que existe parte que trata a respeito disso. Para cada situação é um valor a multa, vamos dizer assim, né? Tem aqueles mais, né, vamos supor, comportamento antissocial reiterado. Tem uma outra, tem esse valor pode ser 5 vezes. Vocês sabiam que até existem alguns condomínios que votam em assembleia, né, deliberam a respeito disso, mas sobre a aplicação dessas 5 vezes o valor da taxa condominial, da multa nesse valor, para aqueles condôminos que são inadimplentes, que eles estão faltando com obrigações condominiais, né? Com certeza. Então, o condomínio pode até fazer uma aprovação a respeito disso, mas
é difícil. Eu acho que quanto menos confusão, melhor. Mas existe Não. essa possibilidade. Além da pessoa ela ter o valor de débito, de taxa condominial, tem a multa por não estar cumprindo a obrigação condominial, né? Não, com certeza. E sobre locação de vaga de garagem, ela só é válida para os moradores, proprietários, ou pode locar para alguém estranho de fora? Então, se existir alguma deliberação no condomínio, ou se já tiver na convenção do condomínio a respeito da possibilidade, ok. Hoje, a gente, pelo 1331, do Código Civil, ele é proibido você locar vaga para estranhos ao condomínio. Não, é. Pode ter essa locação entre os condôminos, né? Só que daí tem alguns detalhes. Então, existem aqueles condomínios e as vagas são rotativas. Então, ninguém tem uma vaga determinada. Então, chegou, tem uma vaga desocupada, estaciona ali. Essa vaga, ela não pode ser alugada entre os condôminos. Então, vamos supor, eu tenho direito a uma vaga por apartamento, certo? Só que meu vizinho, ele tem 2 vagas. Eu vou lá e falo, ó, já que eu não tenho carro, me paga aí uns duzentinhos, que você pode colocar lá na minha vaga. Não, isso não pode, isso é proibido. Aquelas vagas que são vinculadas estão lá na matrícula do imóvel, né? Então, você compra o imóvel e daí você tem direito a uma vaga de garagem, ou 2. Você tem essa possibilidade, é permitida a locação para condôminos. No entanto, algumas vezes a convenção já estipula a respeito dessa locação de vagas, né? Se não, se está tendo problemas, o condomínio acha oportuno conversar a respeito disso, chama a assembleia com especificação para daí tratar a respeito da alocação de vaga, como que pode ser feito, se vai ser... Mas, assim, é importante que, nesse caso, o condomínio ele não tem não tem interesse entre as partes. Então, um paga para o outro e, sabe, a minha vaga número 2 é do meu vizinho, né? Eu não posso estacionar lá. Aí é uma relação entre os condôminos. O condomínio não tem nada a ver. E tem ainda aquelas vagas que tem matrícula própria, né? Então, você compra um apartamento e daí você compra outra vaga. Essa também é permitida a locação, mas também a convenção, normalmente, ela fala a respeito. Se não fala, é importante levar para a Assembleia também para discutir como que vai ser feito. Não, e garagem é um relacionamento complicado, né? Eu acho que por mais que converse, por mais que fale, por mais que coisa, sempre é complicado. E obras? Como que é obras em condomínio, doutora? Então, a gente percebe que tem muito síndico e síndicas também. Eu falo porque eu lembro, né? A gente começa a lembrar de algumas que a gente fala, meu Deus. Com certeza. Que fazem obras e não levam para a Assembleia. Então, eu vou pintar aqui essa parede de rosa, porque eu gosto de rosa, e vai ficar bonito aqui na entrada, porque eu vou receber, assim, meus amigos e tal, né? Gente, vocês não estão falando da casa de vocês. Vocês querem pintar a parede de rosa? Pintem a parede da casa de vocês, não do condomínio. Para você poder fazer essa aprovação, existe quórum que estão no Código Civil. Então, vamos lá. Existem aquelas obras que são necessárias, então, que conservam o condomínio, né? Às vezes está com algum problema... Eu não consigo pensar. Me dá um exemplo, vai, que você acha necessário. Não, porque a obra em si, principalmente que você fala em fachada, essas coisas todas, se torna alteração de fachada, né, doutora? Tem que tomar cuidado. Por isso que tem que levar para a Assembleia, porque até onde eu sei, a alteração de fachada tem que ser 100%. Então, até uma pintura, se o prédio é marrom, mas se a síndica acha que rosa é bonito, ela não pode ter essa autonomia e entrar. Ela tem que, proibido, né? Tem que levar. Agora, sim, uma necessária para conservação pode ser realizada vamos supor, segurança.
Então, eu vou fazer implantação de câmeras de segurança no condomínio. É importante, é necessário. Muitas vezes, os síndicos acabam levando isso para a Assembleia. Alguns não levam para a Assembleia e fica aquele negócio, deveria de ter chamado a Assembleia para essa aprovação. É necessário. Fez a alteração, tem que constar na prestação de contas, enfim, mas você não precisa, o condomínio, o síndico mesmo pode fazer essa instalação. Lógico, se não for uma despesa excessivamente custosa para o condomínio. Se não, pode fazer sem aprovação. Agora, é uma alteração urgente, é uma obra necessária com urgência, e demanda um valor elevado, a respeito daquelas obras que são urgentes e que têm um custo elevado, o síndico ele pode mandar realizar a obra e daí chamar a Assembleia imediatamente para dar satisfação do motivo da obra. Tá? Existem aquelas obras também que são necessárias, que são custosas, mas que não são urgentes. Vale a pena o síndico levar para a Assembleia para aprovar. Vale a pena não, isso está no código, tem que levar. Tá? Agora, as úteis são aquelas que facilitam o uso. Deixa eu pensar. Acessibilidade? Acho que a acessibilidade é necessária. Vamos colocar um parquinho, vai. Um parquinho porque tem muita criança no condomínio e não tem nenhum playground, alguma coisa desse sentido. Chama a Assembleia para daí fazer essa aprovação, apresenta os orçamentos, que preferencialmente são 3 orçamentos, não recebam em cima a comissão de qualificação, né? Porque o pessoal fala, eu vou levar o orçamento, se você entrega o orçamento por aprovado, eu te dou uma comissão de 10%. Isso não é comissão, isso é corrupção. Claro, tá? Ao invés de dar os seus 10%, receber os seus 10%, seja ético, seja honesto e peça um desconto. Pede desconto de 10%. E essa caixinha existe muito, né, doutora? Nossa! Os próprios fornecedores oferecem isso. Não, eu não vou fazer isso, mas eu tenho isso documentado, que eu acho absurdo. O pessoal chegar na gente, já impondo. Vamos fazer uma parceria, 10% de comissão. Não, peraí, isso não é comissão, isso é corrupção, fique claro. Então, vamos lá. 3 orçamentos sem a comissão, com desconto. Com certeza. Aí aprova por maioria simples dos presentes na Assembleia. Né? Bom, isso para obra útil, para facilitar o uso, para melhorar, para que acrescente algo. Botar a criançada lá para brincar e não ficar correndo no lugar indevido. E agora as voluptuárias, que é aquela pintura que não altere fachada, mas porque o condomínio ele precisa mesmo dessa pintura, o pessoal eles orientam 5 anos, né, fazer já a pintura da área externa. Você precisa de 2/3 para fazer essas obras voluptuárias. Eu vou fazer a modernização do elevador. Por quê? O elevador tá ok? Tá, mas eu acho que poderia ficar um prédio mais fino. Não, você vai ter que levar para a Assembleia e daí você aprova com 2/3 lá do pessoal que estiver na Assembleia. O elevador custa caro. E daí o pessoal não. Pensa que na sua casa, né? É mudar a porta de casa, de entrada. Não, gente, para com isso. Vocês não estão na casa de condomínio de todo mundo. Precisa de aprovação para fazer as obras. A gente tem os metros quadrados que é da gente, mas é só da porta para dentro, né? Porque de fora tudo tem que perguntar e tudo tem que levar em assembleia para discutir. Isso mesmo. Agora, doutora, sobre conciliação em condomínio, não só na questão de inadimplência, mas muitas vezes até na questão de bullying, que eu já vi que existe muito em condomínio, e muitas outras coisas. O que você pode me falar sobre isso? Então, na realidade, a arbitragem está sendo utilizada até para formalização de acordo trabalhista, né? Uhum. Então, assim, o pessoal está utilizando bastante
Eu acho ótimo, para mim, eu sou super a favor de tudo que puder resolver no extrajudicial, resolva no extrajudicial. O condomínio está aí, a gente tem diversos conflitos dentro do condomínio e a arbitragem, isso pode ser inclusive aprovado em assembleia para que qualquer tipo de litígio dentro do condomínio seja encaminhado para uma casa de mediação, uma casa de arbitragem, né? Uma câmara de arbitragem para daí poder estar resolvendo a situação. Eu acho, eu um pouco nesse ponto eu sou meio suspeita, mas eu acho que a mediação, não só falando da arbitragem em si, mas a mediação, ela resgata aquela antiga convivência em condomínio. Com certeza. Porque o judiciário, ele cria uma ira na pessoa, nessa hora, que eles querem partir para a morte para qualquer custo. Então, eu acredito muito que se as pessoas começarem a utilizarem da conciliação para resolver não só a questão de inadimplência, mas até uma bronca de vizinho, até lá na lei da arbitragem tem, que é um dos itens que é da área da atuação, que é litígio entre vizinhos, né? Então, eu acho que isso, além de resgatar essa convivência, essa questão familiar, ela resolve de uma forma com menos custo e menos sofrida, né? Que é o judiciário. Isso, a gente tem que incentivar cada vez mais, um condomínio, fora dele, né, em qualquer área da nossa vida, tentar encaminhar para essas câmaras, né, de arbitragem, para essas casas de mediação. Por quê? Mas só que ainda existe uma resistência dos próprios advogados. Muitos advogados acreditam que não vão receber. Gente, tá lá, tá aqui, ó. De honorário, gente, vocês vão receber do mesmo jeito. É o extrajudicial. Sabe, é o que eu falei desde o início. O que falta hoje em dia é empatia. Gente, vocês estão lidando com pessoas. Nós, advogados, lidamos com pessoas, com famílias. Quando a gente trata lá com direitos familiares, você tem que tomar maior cuidado, porque você está lidando com o sentimento das pessoas, sabe? E daí vem um advogado, normalmente os mais antigos, não digo todos, né? Mas normalmente vem aquele advogado mais antigo e fala, olha, você pode entrar com isso, aquilo. Nossa, que safado, né? Ele fez isso. Não, vamos entrar com mais disso, no criminal também. Gente, vamos parar de multiplicar o problema. Vamos tentar dissolver isso daí. As pessoas, a gente vive num mundo cada vez pior, a gente só ouve absurdos, né? Coisas assim. Não, é todo dia uma encrenca nova. Daí a gente só está incentivando o ódio. Vamos com calma, se coloque no lugar, né? Agora, meus colegas advogados, coloquem-se no lugar dos clientes, né? Menos problemas, a gente vai ganhar do mesmo jeito, sabe? Mas pelo menos ajudando a pessoa e não criando mais um empecilho na vida dela. Eu acho que uma relação restaurada é a melhor paga que tem. Com certeza. Entendeu? Porque você nunca sabe, porque em questões de condomínio, eu já vi matérias que um condômino que a síndica foi lá, reclamou do som alto, isso é verídico, o condômino foi lá e esfaqueou a síndica. Então, é um fato que a pessoa está num nível tão delicado, está tão tendo essa calmaria para essa irritação tão grande que se a gente não começar a falar sobre mediação, se a gente não começar a ouvir as pessoas, eu acho que vai acabar todo mundo se matando, de certa forma. Não, a gente está ouvindo coisas absurdas, não? Qualquer coisa, a pessoa, qualquer coisa dentro do condomínio, fora do condomínio, é motivo para faquear, é motivo para ameaçar. Calma. Não é? Calma, gente. A vida é muito mais do que uma discussão em condomínio, sabe? Não, com certeza. Se você puder conversar, se vocês puderem acertar essa relação, né? Não precisa virar amigo, né? Mas vamos diminuir aí a ira. Não, com certeza. Né? E eu acho que a mediação e a arbitragem, a conciliação também elas proporcionam isso, né? Não, com certeza. A gente trabalha muito nessa hora com
a gente chamar a pessoa à vida e ver o que eles estão fazendo do relacionamento deles, né? Doutora, você como síndica e como advogada, o que você pode deixar um recado aí para esses iniciantes, para esses atuantes síndicos e para esses condôminos que vivem em condomínio? O que você pode deixar aí de recado para a gente? Bacana. Então, especializem-se, estudem. Iniciou, como eu disse desde o início, começou nessa jornada de síndico, do fantástico mundo dos síndicos, né? Que é uma profissão que ainda não é regulamentada, eu digo como síndicos profissionais, síndicos moradores, não é uma profissão regulamentada, mas que exige muita responsabilidade, muita dedicação. Então, estudem o código, comprem livros que tratem a respeito, busquem informações na internet. A internet está cheia, e não é só um site, a gente tem vários sites aí que tratam a respeito dessa área condominial. Leia a sua convenção, leia o seu regulamento interno, esteja dentro das normas, não faça além, o seu nome está em jogo, sabe? Nada vai tirar nada precisa tirar a sua paz. E o condomínio, não adianta você entrar de síndico pensando que você vai ficar fazendo o que você quer, porque hoje as pessoas já têm informações dos seus direitos e dos seus deveres. Outro recadinho agora para os condôminos: o patrimônio é de vocês, não deixem o patrimônio de vocês na mão de qualquer pessoa, investiguem, estejam lá na assembleia, participem da assembleia, se coloquem à disposição. Por quê? Porque vocês moram no todo, sabe? O condomínio, quando vocês moram em condomínio, não é só o apartamento. Não, com certeza. É a propriedade de vocês, é o todo. Quando vocês forem vender o apartamento, não quero mais, quero mudar para outro lugar, eles vão olhar a garagem, tá lá com infiltração, eles vão olhar o elevador, vão olhar o aspecto dos profissionais que estão lá. Algumas pessoas hoje, por terem conhecimento, pedem até livro de atas do condomínio para ver qual que está sendo a discussão do condomínio antes de fazer a compra de um imóvel. Eu vi uma matéria sobre isso. E é o correto, você tem que buscar, porque você vai estar investindo nesse condomínio, ainda que não seja uma empresa, ainda que não seja, né? Não seja uma sociedade, você vai estar colocando seu dinheiro, vai ser a sua moradia, você vai colocar seus filhos ali, e às vezes a segurança zero, ninguém está nem aí, aparece meia dúzia na assembleia e aprova tudo por conta. Não deixe o patrimônio na mão de qualquer pessoa e não deixem que aprovem por você. Discuta, quero meus 3 orçamentos, quero descontinho e tudo mais. E é isso. E para os profissionais, administradores, contadores, advogados que trabalham na área, como eu disse também desde o início, tenham empatia pelos seus clientes, nos condomínios, fora deles, mas, sobretudo, como a gente está tratando sobre isso, tenham empatia, vejam a situação do condomínio, sabe? Muitas administradoras, elas têm sucesso, né? As pessoas, elas conhecem, mas muitas vezes não têm esse contato com o condomínio, com o condômino, com o síndico, com o pessoal do corpo diretivo, né? Então, assim, não busque nome, você pode ser, para uma administradora, mais um número, só que muitas vezes para um administrador menor, para um contador, para um escritório escritório de contabilidade, você vai ser o seu Zé. Ô, seu Zé, tudo bem, vai te tratar, vai ter a dedicação. Por quê? Porque aquele valor não só, né? Mas eu digo, se a gente for falar de valores, aquele valor de administração, para aquele fulano, aquele microempresário, vai fazer falta se você sair. Então, a gente vai ter esse cuidado que talvez uma administradora grande, um escritório de contabilidade grande, um síndico super bem sucedido não teria. Por quê? Porque muitas vezes a demanda é grande e eles não têm a possibilidade, não tem como ter esse cuidado, né, com os condomínios. É isso. Você disse que vocês têm um escritório de administração, né? Oi? Você tem um escritório de administração.
e eu trabalhei em duas grandes administradoras em São Paulo, e o que eu vi era isso. Uma ainda até falo, né? Eu sinto muita saudade da relação dentro da empresa. Outra eu falo, não sinto saudade nem da relação dentro da empresa e nem da forma como que a gente sabia que os condôminos, os síndicos eram tratados, né? E as pessoas, às vezes, por nome, contratam, pagam além do que precisava ser pago e, às vezes, poderiam ter o mesmo serviço sendo prestado por uma pessoa dedicada, né? Então, não, com certeza. Mas hoje vocês têm a de vocês, né? Sim, é de família também, né? Isso é bom. Não, é porque eu quero saber se você quer alguém que queira entrar em contato com vocês, essas coisas, quer deixar um contato, alguma coisa, que alguém queira procurar para uma consulta, ou até mesmo para entregar um condomínio para administradores de vocês, deixa o contato de vocês. Tá, eu vou passar um contato do síndico profissional, mas pode me mandar qualquer informação, inclusive de administração, né? É o contato.sindi, de síndico com demudo, sindirabel@gmail.com. Pode ser nesse. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Tá ok, então, doutora. E agradeço muito pela sua participação. Vamos ver se na próxima a gente venha falar sobre ações trabalhistas em condomínio, porque isso é também uma questão que está rolando bastante e está dando muita dor de cabeça para os condomínios. Mas por hoje é isso. Eu quero te agradecer muito pelo nosso encontro inusitado. Eu adorei, obrigada pelo espaço. E é lindo ter uma pessoa que esteja aberta a discutir a respeito desses assuntos, não só de condomínios, que eu estava dando uma olhada no canal, o canal tem informações, né, sobre tudo. E é isso aí, sucesso, e pode contar comigo, que eu estou divulgando também o canal. Não, obrigada, doutora. E vamos aí falar mais sobre condomínio, por causa que essa lei precisa mudar, né, na questão do condomínio, porque ela está muito ausente de tudo. Acho que por isso que existe muita pessoa que faz o que bem quer, não tem. Então, eu acho que ela tem que ser mais acirrada um pouco, principalmente locações por aplicativo, um monte de outra coisa que vamos deixar para futuros para a gente discutir isso daí. Tem bastante assunto para tratar ainda. Tá ok, então. Obrigada, doutora. Tenha uma boa noite. Boa noite. Até mais.